Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28, versículo 9, por favor. Coloque NVT, por favor, Érica. Não vamos usar só ela. Por favor. O rei Davi está dando as orientações para o filho Salomão e ele fala o seguinte: E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Vamos ler de novo? E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nós damos a sua palavra e nós te pedimos agora que o Senhor possa se manifestar de maneira que o Senhor quer de nós e para nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um sorriso bem bonito para quem está do seu lado. Mostra os dentes, mostra as canjicas e aí depois você pode sentar no seu lugar. Você não mostrou os dentes não, Marcinha? Pode mostrar aí. Ó. Muito bom. Agora pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, gostaria de falar com vocês hoje sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Mas eu queria, já de antemão, pedir a compreensão dos irmãos e pedir o máximo de atenção possível, porque a gente vai falar de muitas pessoas em muitos textos diferentes, em muitos tempos diferentes, e acreditem em mim, dá para se perder no meio do caminho fácil. Enquanto eu preparava, eu me perdi umas 4 vezes, então eu peço a vocês que prestem muita atenção, o máximo de atenção possível, porque eu quero falar hoje do contraste de 3 corações. Eu quero falar sobre o rei Saul, eu quero falar sobre o rei Davi, e eu quero falar sobre Jonatas. E depois nós vamos desembocar isso lá em Jesus no Novo Testamento. Mas antes disso, eu queria só trazer um contexto do que está acontecendo, por que a gente leu 1 Crônicas 28, 9, e aí a gente vai começar na história. O livro de Crônicas, ele é basicamente, o livro de Crônicas basicamente contém toda a história dos reis de Israel, porém de uma outra ótica. Eu vou fazer uma analogia de filme infantil que fica fácil. Eu não sei se vocês gostam tanto de Rei Leão quanto eu gosto. Então tem Rei Leão 1, tem Rei Leão 2, e quando criaram Rei Leão 3, na verdade Rei Leão 3 é a história do Rei Leão 1, porém numa visão teológica do Timão e do Pumba. Obviamente é a mesma história, tanto que do inglês é Rei Leão 1,5. Por que eu estou falando isso aqui? É a mesma história contada de um outro espectador. Outra analogia simples, quando tem um jogo de futebol, a gente que está de casa, principalmente os homens, né, metido a jogador, a gente olha pro cara e fala: como que esse abençoado não consegue correr e pegar a bola que está saindo pela linha de fundo? Na hora que você vai assistir o jogo, você olha pro campo e fala: meu Deus, não tem nenhuma possibilidade de eu correr e chegar na bola. Se a bola estiver parada, eu não alcanço a bola. Por quê? Dependendo da ótica, as coisas parecem mais fáceis ou mais difíceis. O livro de Crônicas conta as histórias dos livros de reis, porém de outra ótica. E é por isso que a gente leu o livro de Crônicas, que está Davi dando as orientações para Salomão assumir o trono. Até aqui, todo mundo está comigo, né? Então vamos lá. Vamos voltar agora para 1 Samuel. 1 Samuel conta a história do profeta Samuel e dos primeiros reis. Basicamente, Samuel estava lá pregando para o povo, profetizando, sendo boca de Deus, até que o povo pede para que venha um rei. E quando o povo pede para que venha um rei, Samuel fica muito triste. E Samuel ora e fala: Deus, eles estão me rejeitando, Deus, isso aqui está errado. E Deus fala: Samuel, não fica triste, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Até que está fácil. Deus escolhe, Deus levanta um homem da tribo de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Saul significa desejado, Saul significa pedido, aquele que foi desejado pelas pessoas. Saul, gente, tem muita gente que acha que Saul
já começou condenado ao fracasso. Isso não é verdade. Da mesma forma que quando Deus quis enviar o filho dele nessa terra, ele escolheu a melhor mulher possível para aquele projeto, que era Maria. Da mesma forma, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. Saul era forte, Saul era bonito, Saul, ele era escolhido, ele era um judeu de verdade. Na verdade, ele era hebreu, né? Nesse momento, ele era hebreu e ele tinha todos os pré-requisitos para ser um rei maravilhoso perante a vontade de Deus. E aí começa a jornada de Saul. Dito isto, Saul tem o filho primogênito, que é Jonatas, o príncipe herdeiro natural do trono. E depois disso nós sabemos o que aconteceu, de toda a situação, e que o próximo rei, na verdade, ocorre de não ser Jonatas, e sim Davi. Só que eu quero falar desses três homens, porque existem a Bíblia, ela é composta de segredos, pode-se dizer assim, que a gente lê o mesmo texto 1 milhão de vezes, e cada vez que a gente lê, a gente percebe um detalhe diferente. E quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava pensando sobre isso, qual que é a mensagem mais óbvia? E não quer dizer que ela está errada, tá? Qual que é a mensagem mais óbvia? A gente criticar Saul, porque Saul é muito passivo de crítica, e a gente depois elogiar Davi, que é muito merecedor de todo elogio também. Não dá para eu vir aqui e falar que Saul foi um rei maravilhoso, um herói de Deus, e Davi era um porcaria. A gente sabe que não dá para falar isso. Só que, da mesma forma que é conosco nos dias de hoje, na época da Bíblia, o ser humano também era o ser humano. E o ser humano, ele não é de todo bom e não é de todo ruim. E quando eu estava olhando, eu fui perceber sobre Saul quando eu vi Jonatas. Quando eu fui prestar atenção em quem Jonatas foi, em como Jonatas agiu, de que forma que Jonatas viveu a vida dele, eu percebi algumas coisas. Vamos fazer um paralelo raso aqui? Quando a gente pensa no rei Saul e no rei Davi, qual rei foi melhor? Davi, obviamente. Quando a gente parte disso, a gente pensa, Davi era melhor do que Saul. Mas será que num todo, Saul era realmente desprezível? E é sobre isso que eu queria falar. Porque Davi, embora tenha sido um rei segundo o coração de Deus, tenha sido usado por Deus demais, o império de Israel, o reino de Israel cresceu nas mãos de Davi, e ele era um rei segundo o coração de Deus. Embora tudo isso, também não é nenhuma loucura quando a gente fala que a gente critica ou a gente considera a capacidade de paternidade de Davi. Porque Davi, de todos os filhos que ele teve, nós tivemos lá a história de uma filha abusada, o outro filho foi assassinado, o outro filho era assassino, depois esse filho assassino tenta roubar o trono e depois o outro filho tenta roubar o trono também. Então dá para falar que Davi foi muita coisa, mas talvez um excepcional pai é um pouco mais difícil de falar que ele é. Agora quer dizer que Davi é ruim por causa disso também? Não. Quer dizer que a gente tem que pensar sobre isso. Porque Jonatas, diferente... Gente, presta atenção. Jonatas era filho de Saul, o rei mais arrogante, egoísta e altivo que a gente tem. Saul, todo mundo aqui sabe o tanto que Saul demonstrava ser arrogante. Porém, Jonatas foi um filho que talvez, de todos os príncipes de Israel, deve ter sido o príncipe mais humilde de todos. Jonatas viu surgir uma ameaça ao trono que era legítimo dele, crescer debaixo do nariz. E Jonatas não se levantou contra o projeto de Deus nenhuma vez. Como que um homem que foi criado por um homem tão arrogante quanto Saul se torna um homem humilde a ponto de entregar tudo que era dele para um outro? E é sobre isso que eu queria falar. Porque o coração de Jonatas revela uma parte de Saul que talvez a gente não tenha parado para olhar. Queria que você começasse acompanhando comigo o seguinte. A gente tem esse texto que a gente leu de 1 Crônicas 28:9, e tem uma das traduções que fala o seguinte, deixa eu até ler de novo, fala o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. A palavra coração que está em Crônicas, no original, é a mesma que aparece lá em Provérbios capítulo 4. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Só que o coração, essa palavra, lá no hebraico, lá no original, ela tem muito mais a ver com mente e com raciocínio do que realmente como fonte de sentimento. Quando alguém fala, eu te amo de todo o meu coração, a gente pensa que é um amor, é sentimento.
mas coração, no original, é mente, é raciocínio, é algo muito mais próximo da racionalidade do que da emoção. Dito isso, quando Davi fala para Salomão, Salomão, adore ao Senhor e faça o que o Senhor te mandou de todo o seu coração, porque Ele esquadrinha o que está dentro de você. Na tradução que a gente leu, está aqui que o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e todos os pensamentos. Então olha só, aqui a gente já vê a profundidade da análise de Deus. Agora olha só, eu quero falar hoje sobre o contraste de 3 corações e a raiz da arrogância. Porque a arrogância é o pior, ou é um dos piores pecados que podem nascer no nosso coração. Porque a arrogância, ela não começa de maneira descarada, igual outros pecados começam. Por exemplo, a mentira. A mentira, em hipótese alguma, ela parece positiva. O roubo, em hipótese alguma, ele parece positivo. Ele sempre já começa atrapalhado, ele te mostra que está errado. Ninguém se sente bem agredindo outra pessoa. Ninguém que está normal, quer dizer, se sente bem mentindo para outra pessoa, causando mal para outra pessoa. Mas o arrogante, ele se sente bem em ser arrogante. Agora, a pergunta é, aonde que a arrogância nasce? E é sobre isso que eu queria falar. Porque a arrogância, ou a altivez de coração, ela é uma raiz silenciosa que produz pecados diferentes em pessoas diferentes. A arrogância por si só ela já é um pecado, mas ela é um problema porque ela gera outros pecados. A arrogância sempre vai gerar um pecado secundário. Ela sempre gera um filhote. Por exemplo, em Saul, ela apareceu como desobediência a Deus. Em Davi, ela apareceu como presunção de poder e sentimento de estar acima de qualquer lei e circunstância. Em Ananias e Safira, a arrogância culminou no pecado da mentira e do roubo. Em Judas, a arrogância de achar que ele sabia mais que Jesus culminou em ele trair o Filho de Deus. Todos os pecados, eles têm como raiz a arrogância. Porque em algum momento, mesmo que seja qualquer pecado, a arrogância ela nasce primeiro. Quando eu me sinto injustiçado por alguém e cometo um pecado que o que eu estou fazendo? Eu estou sendo arrogante perante o plano de Deus, porque se Deus permitiu e eu me sinto injustiçado, quer dizer que eu não acredito que Deus está no controle de tudo, inclusive quando as coisas estão erradas. Já te ocorreu que talvez o que deu errado na sua vida foi o próprio Deus que permitiu? Não, porque Deus é bom. Em Jó, fala que Deus falou que Jó era um homem perfeito de acordo com a natureza. Íntegro, honesto, desviava-se do mal. Mas mesmo assim foi Deus que permitiu com que Satanás tocasse em Jó. Por quê? Mesmo as coisas ruins, elas têm um objetivo na nossa vida. E o evangelho completo, o evangelho sincero, ele vai ter que passar dentro da ótica de que nem tudo que é ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Uma boa parte, a maior esmagadora parte, é consequência dos nossos pecados. Mas uma parte pode ser o próprio Deus nos provando para nos aprovar. Então, continuando, a pergunta central aqui não é a pergunta mais óbvia que parece: aonde será que eu sou arrogante? Em que área será que eu sou arrogante? Não é só isso. Porque a vida ela não é uma caixa geral em que você é a mesma pessoa com todo mundo. Tem áreas da nossa vida que nós somos humildes, tem áreas da nossa vida que nós somos arrogantes. A verdadeira pergunta, a pergunta mais lógica é: em que área o meu coração ainda é como o coração de Saul? Em que área Deus está me chamando para agir como Jonatas? E em que área, presta muita atenção nessa terceira pergunta, em que área da minha vida eu pequei como Davi, mas não me arrependi como Davi? Essas são as 3 perguntas que a gente tem que se fazer. Agora, contextualizando sobre Saul, qual foi o pecado de Saul? Aonde que a arrogância de Saul foi comprovada e foi iniciada? Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Para quem não se lembra, basicamente Deus dá uma ordem para Saul através de Samuel, para que Saul fosse até os amalequitas e destruísse tudo. Fala comigo assim, tudo. Saul vai até os amalequitas, destrói a maior parte e traz escravo o rei Agag e todo o melhor do gado. E aí, Samuel é visitado por Deus, aonde Deus fala o seguinte: Samuel, eu me arrependi de ter feito Saul rei, porque ele não me obedece, porque o coração dele não está entregue a mim.
E aí Samuel vai até Saul, lá em 1 Samuel 15, e fala: ô Saul, como é que você tá? E aí Saul fala, é até engraçado porque na hora que Samuel chega, Saul, 1 Samuel 15, 13, quando Samuel finalmente encontrou Saul, Saul cumprimentou com alegria e disse: que o Senhor o abençoe. Disse Saul: cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse barulho de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? E Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Presta atenção nisso aqui, vamos ler de novo. Coloca aí para a América, por favor. 1 Samuel 15, 14, por favor. Quero ler com você. Na verdade, 13. 1 Samuel 15, 13. Quero te mostrar uma coisa. Olha aqui no final. Cumpri a ordem do Senhor. Isso aqui é Saul falando, tá bom? Cumpri a ordem do Senhor. Agora passa para o versículo 15, por favor. No versículo 15, Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Não é mais ao Senhor, como ele tinha falado no versículo 13. Agora é ao Senhor, seu Deus. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Saul percebeu que tinha desobedecido. Só que Saul tinha um coração tão arrogante, que ele é igualzinho. Uma analogia que a Marcela me mostrou que eu achei maravilhosa. Tem lá, peguei o exemplo do Fernandinho e da Winnie. Tá lá os dois com o Arthur. E eu aposto que eu já fiz isso demais. Enquanto em algum momento que o Arthur tá fazendo bagunça, que o Benjamin tá fazendo bagunça, e aí na hora que eu pego o Benjamin riscando a parede pela 10ª vez, que eu tinha falado para não riscar a parede, eu falo: ô menino, bagunceiro igual sua mãe. Eu não vou falar que é igual eu. Você bagunceiro, você puxou seu pai, você puxou sua avó, e nunca é o seu pai, é o pai do outro. Sempre assim, sabe? Quando você demora, que você foi comprar um negócio para sua esposa, aí você demora, e ela fala: o que você demorou tanto? Eu falo: eu tava comprando chocolate para você. Não é assim? Que é quando a gente tá com raiva, não é verdade? Tivesse falado: eu tava comprando chocolate pra gente, não tinha o mesmo peso. Eu tava comprando pra você. É o seu filho, é igual ao pai dele, é igual à mãe dele. Sabe o que Saul tava falando? Estava falando o seguinte: eu cumpri tudo que Deus me mandou cumprir. E Samuel falou: mas Deus mandou você destruir tudo. Ele falou: não, é porque aí Saul era mestre em terceirizar as atitudes dele. Normalmente a pessoa arrogante é assim também. Porque na hora que Saul foi confrontado, Saul falou o seguinte: eu, Saul, cumpri a ordem do Senhor. Samuel fala: mas e essas ovelhas e bois? Ele fala: foi o povo que pegou para sacrificar para o seu Deus. Ou seja, sobre ele, nenhuma responsabilidade. Ele fez a parte dele. Mas o povo pegou as coisas e o povo vai oferecer para o seu Deus. Teve um outro homem que fez a mesma coisa. Sabe quem foi? Adão. Quando Deus visitou Adão no jardim e falou: Adão, o que foi que você fez? A resposta de Adão não foi: pequei. A resposta de Adão não foi: eu caí. A resposta de Adão foi: a mulher que o Senhor me deu esse fruto para eu comer. Porque o arrogante sempre coloca na conta dos outros a atitude dele. É sempre culpa do outro. É sempre decisão do outro. Eu sempre fiz isso porque o outro fez aquilo. Ele sempre terceiriza a própria responsabilidade. E aí, 1 Samuel, lá para frente, versículo 17, Samuel fala o seguinte: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes de te lançar os despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, presta atenção, Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Gente, Saul era tão arrogante e tão temoso que mesmo depois de Samuel desenhar para ele o que era para ele ter feito, ele falou assim: não, eu fiz tudo certinho.
Parece um papo meio de doido, sabe? E Deus falou o seguinte, aqui ó, destrói tudo. Aí Saul não destruiu tudo. Aí Samuel falou, Deus mandou você destruir tudo. Ele, então, eu fiz o que Deus mandou, eu não destruí tudo. Fica um papo parecendo de doido, conversando. Porque Saul falou, eu fiz o que Deus mandou. Sendo que um versículo antes Samuel falou, era para destruir tudo. E ele falou, não, mas eu não matei a Agag, mas eu fiz o que Deus mandou. Porque o arrogante, além de tudo, ele é teimoso. E ele é teimoso e ele quer convencer Deus que Deus está errado. Ele não quer só estar errado, ele quer provar para Deus que ele está certo e Deus está errado. E vira essas conversas de doido. E aí, nessa hora, eu acho que Samuel olhou e falou, não tem o que fazer com esse homem, não dá para conversar com ele. Ele não quer ouvir. Você já conversou com alguém que não estava disposto a ouvir? E você fala, aí ele responde, aí você fala, e parece que ninguém falou nada. Porque ele ignorou 100% do que você disse. Quando chega num ponto desse, me responde, adianta conversar? Não. Dizem que tem uma história que um homem era o mais sábio da cidade. Chegou alguém lá muito inteligente e falou, fiquei sabendo que o senhor é o mais sábio da cidade. Qual que é o segredo da sabedoria? Ele falou o seguinte, o segredo da sabedoria é não discutir com idiotas. O cara olhou pra ele e falou assim, não, eu acho que você tá errado, esse não é o segredo não. O cara falou o seguinte, você tá certo. Entenderam? Se um cachorro late pra você na rua e você late de volta, quem que tá errado? Não é o cachorro, é você. O cachorro só tá fazendo o que ele sabe. É por isso que tem hora que os outros xingam, briga. O que você tem que responder? Nada. Não, mas o quê? Você vai ficar doido igual. Então, voltando pra cá, em seguida disso, Samuel desenha de novo para Saul e fala o seguinte, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele continua falando, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí agora, continua falando o seguinte. Então disse Saul a Samuel, aqui, a primeira vez que eu li a Bíblia, havia esperança em mim, de que Saul fosse acordar para a vida e falar alguma coisa que presta. Mas ele não está contente ainda, ele tem que continuar a bobagem. E ele fala, pequei, começou bem, legal, sumiu o pecado. Pequei, porquanto tenho transgredido o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Só que ele continua e fala, sabe o quê? Ele fala assim, agora eu imploro que perdoe o meu pecado, volte comigo e me unja perante o povo. Saul estava com a cabeça tão aficionada no que o povo estava pensando, que até quando ele reconhece o pecado, o que ele pede é para ser exaltado perante o povo. Aqui a gente já vê um contraste gigante entre Davi e Saul. Porque Davi, quando confrontado por um pecado, na minha visão, muito pior do que esse, porque, gente, vamos lá, Saul não cumpriu a ordem total de Deus, porque ele trouxe um monte de ovelha e boi para poder sacrificar a Deus. É pecado? É, desobedeceu, beleza. Davi, estava à toa, meu pecado, estava à toa. Segundo pecado, viu Batseba tomar banho, cobiçou a mulher do próximo. Ah, não, mas era o tempo da lei. Ué, o não cobiçar a mulher do próximo está nos 10 mandamentos. Não está depois, não, no começo. Aí ele cobiçou a Batseba. Como se não bastasse, ele perguntou quem era. Ele não fez sem saber, ele perguntou. E aí falaram, essa mulher, por acaso, Urias, é o último nome dos valentes de Davi. Urias era estrangeiro que aceitou fazer parte do povo de Deus. Urias era de fora e Deus aprovou Urias como valente de Davi. Aí responderam, Batseba é mulher de Urias, o seu soldado. Davi falou, tudo bem, manda ela para cá. Ficou com Batseba, Batseba engravidou, mas Davi não estava satisfeito. Tinha que ser pior. Ele escreveu uma carta, pôs na mão de Urias e falou, Urias, entrega para Joabe. E Urias entregou a própria sentença de morte, escrita pelas mãos do rei, que ele jurou proteger todos os dias da sua vida.
Quantas vezes Urias salvou a vida de Davi, muito provavelmente. Quantas vezes Urias se colocou na frente de espada e flecha por Davi. E Urias agora estava entregando a própria carta de morte para Joabe em nome de Davi. Joabe, outro porqueira, foi lá e cumpriu o que Davi tinha mandado e Urias morreu. Olha o que Davi fez, a crueldade de Davi. Só que agora, vamos lá. Esse é o tamanho do pecado de Davi. E ali estava o tamanho do pecado de Saul. Sabe qual é a diferença dos dois? Não é o pecado. É o que se faz depois que percebe que está errado. Saul falou, eu pequei. Samuel, me unge perante o povo. Davi, quando Natan falou que ele estava errado, Davi falou, pequei, que o Senhor não me destrua, que o Senhor tenha misericórdia. Porque a diferença não é o pecado. A minha diferença, para cada um de vocês, e o contrário também, é que a nossa diferença não é o pecado que cada um tem. A diferença que cada um de nós temos em relação uns aos outros é qual é a nossa postura depois que a gente conhece que está errado. A minha pergunta para você hoje, por favor, se pergunte isso. O que você faz depois de perceber que está errado? Porque muitos de nós, com a raiz de arrogância que nós temos, nós não queremos que o nosso pecado somente seja perdoado. Nós queremos que o nosso pecado seja perdoado em público. Nós queremos que as pessoas vejam que Deus nos perdoou. Nós queremos que as pessoas vejam que nós somos bons. Porque o nome Saul, eu não falei o significado do nome Saul no início por acaso. Saul acreditou tanto no nome dele, que ele achou que o nome dele era um fim em si mesmo. Presta atenção nisso. O significado de Saul é o homem desejado pelo povo. Saul acreditou tanto nisso, que quando ele pecou contra Deus, ele queria que quem ungisse ele de novo e visse era o povo. Saul fez do meio um fim. Saul fez do ministério um ídolo. Saul fez do trono um bezerro. O mesmo povo que tinha pegado o ouro do Egito e transformado num bezerro no meio do deserto, agora estava na figura de Saul, pegando um trono, que era só o meio, e transformando no ídolo central da vida dele. A partir daquele momento, a vida de Saul foi proteger o trono. Não proteger dos outros, mas proteger de um intruso. Porque Saul naquele momento falou, o trono é meu, aquilo ali é meu, essa cadeira é minha. E a gente está olhando para cá e falando, poxa, mas Saul também era difícil de mexer, né? Aí agora você quer o pior? É o pior. Saul educou e gerou um homem que talvez é um dos homens mais bons que a Bíblia cita. Como é que pode? Como que pode um pai tão arrogante ter gerado um filho tão humilde? Agora aqui, presta atenção. Tem um detalhe aqui que eu até já falei, que é, Saul era tão arrogante que quando Samuel chega, ele fala, eu obedeci a Deus. E fala, mas e os bois? Ele falou, não, os bois são pro seu Deus. Ou seja, ele era criança, ele era mimado também. Tem muito crente que é mimado. Ele fala, não, a palavra de hoje, ela foi boa. Por quê? Porque ela foi o que você queria ouvir. Agora, quando a palavra te confronta, o que a pessoa fala? Foi uma indireta para mim. Como é que uma palavra ela é boa quando ela vai de acordo com o que eu quero e quando ela me confronta ela é uma indireta? Se as duas palavras têm a mesma base bíblica, nem a boa é uma indireta para você e nem a ruim é uma indireta para você. As duas são palavras de Deus. Não, mas eu não acredito que o pregador está trazendo a palavra de Deus. Meu irmão, desculpa, aí a gente vai entrar num papo igual de Saul, vai ficar um papo meio de doido aqui. Se você está na igreja e não acredita que o que é falado na igreja é de Deus, nós temos um problema. Porque aí já começa um papo de doido. Agora, olha só. Continuando aqui, o que Saul fez? Saul poupou Agag, preservou o melhor dos animais e depois, gente, por favor, presta muita atenção nisso. Saul não destruiu Agag. E Saul trouxe todo o melhor do gado, não foi? O que Saul falou que ia fazer com isso? Ia sacrificar, não ia? Sabe por quê? O arrogante, ele não só erra, ele tenta transformar o erro dele em um culto. Tem muita gente que se junta nas casas, nos cantos, nas praças, para poder transformar um pecado em culto. Não, eu vou me encontrar com os irmãos da igreja e começa a fofocar de outro irmão. Isso é pecado. Você está transformando o seu pecado, a sua arrogância, em um culto. Você está atraindo outras pessoas para pecar junto com você. Você está desobedecendo a Deus e fazendo daquilo um culto. Foi isso que Saul fez. Saul conhecia a linguagem espiritual. Saul sabia o que era sacrifício. Saul sabia o que era culto. Saul sabia quem era Samuel. O problema de Saul
não era falta de informação. O problema de Saul era falta de quebrantamento. O problema de Saul é que Saul era bom para executar, mas não sabia obedecer. Saul era bom para guerrear e ter vitória na guerra, mas ele não era bom para batalhar a batalha certa. O que Paulo fala lá para Timóteo? Combati o bom combate. Não é combati o combate, é o combati o bom combate, o combate certo. Eu venci aquilo que era para eu lutar. O problema que a gente enfrenta é que a gente vira e mexe e está tentando lutar a batalha que não é a boa batalha. A gente está lutando briga dos outros, a gente está pegando o ministério dos outros, a gente está se comparando com o chamado dos outros, porque a gente não está satisfeito com o que Deus nos deu, a gente quer o que Deus deu pro outro. Saul, no final do dia, Saul não queria ser rei. Saul queria ser rei e queria ser profeta. Só que mesmo assim, Saul gerou e educou Jonatas. Gente, olha só. Saul, ele fala, eu pequei. E em seguida ele fala, honra-me, porém, agora diante dos anciãos e do meu povo. Esse é o retrato de um coração preocupado somente com a imagem. Ele confessa o erro, mas ele quer continuar sendo honrado. Ele confessa o pecado, mas quer continuar onde estava. Ele quer tratar com Deus, mas ele não quer perder o prestígio diante dos homens. Gente, Davi, ele tinha um coração tão humilde perante o próprio pecado, que ele ficava de jejum tantos dias com cinza na cabeça no meio de todo mundo. Ele dançava igual um doido no meio de todo mundo adorando a Deus, porque Davi estava mais preocupado com o coração de Deus do que com a opinião do povo. Minha pergunta para você é, o que te importa mais? A opinião de Deus ao seu respeito ou a opinião do povo ao seu respeito? Não, é claro que a opinião de Deus é engraçada, então por que você não consegue se quebrantar na frente dos outros? Teve uma certa vez que eu estava num encontro e uma pessoa ia se batizar e ela estava tirando dúvida comigo sobre o batismo. E ela virou e falou o seguinte, por que o batismo tem que ser em público? E eu falei com ela, porque o próprio Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Por que você acha que você não ter coragem de se quebrantar perante Deus em público, Deus vai, o próprio Jesus, né, que é o nosso advogado, ele vai se manifestar perante o Pai em sua defesa? Se você tem vergonha do que o povo está falando, desculpa, você parece muito mais com Saul do que com Davi. Saul também reconheceu o pecado, o problema é o que ele faz depois. É que Saul não rejeitou a Deus com a boca. Saul rejeitou a Deus com a obediência parcial. Eu até vou na igreja, mas eu não sou dizimista. Eu até sou dizimista, mas eu falo mal dos outros. Não é só da liderança, é dos outros. Sabe a única pessoa que você pode falar mal com certeza? Você mesmo. Todo o resto você está errado. Porque você não sabe a história inteira. Você não sabe o filme inteiro. Você tem uma foto. Você tem uma foto. Você não sabe do todo. E outra coisa, falar mal resolve o quê? Falar mal ajuda em quê? Em nada. Agora, continuando, olha só. A altivez de Saul não estava só em desobedecer, mas em tentar continuar a ser honrado depois de ser confrontado. E tem um outro problema, que é o seguinte. Saul queria sacrificar para Deus o que só existia porque Saul desobedeceu a Deus. Vou repetir. Saul queria sacrificar para Deus algo que só existia por causa da sua desobediência. Saul estava tentando fazer de um pecado um culto. O tanto de igreja que tem ao redor do mundo que é racha, fruto de desobediência perante outra pessoa, é exatamente a mesma coisa. É gente tentando oferecer para Deus um sacrifício errado. É tentando oferecer para Deus algo que é fruto de desobediência. Deus não quer sacrifício oriundo de desobediência. Deus não quer sacrifício oriundo de pecado. Vocês se lembram dos filhos de Eli que foram oferecer sacrifício estranho, foram fazer as coisas para Deus, sacrifício de qualquer jeito e foram fulminados? O que a gente pensa que hoje a gente pode oferecer para Deus um culto parcial, uma obediência parcial e achar que Deus está recebendo aquilo só porque é um sacrifício? Talvez o seu sacrifício seja o que você esteja entregando, mas o que Deus está pedindo de você é só obediência. Talvez você está sofrendo num evangelho pesado, enquanto o que Deus está pedindo de você não é sacrifício, é obediência. Mas mesmo assim, esse homem gerou um dos homens com o coração mais puro que tem na Bíblia, que é Jonatas. Agora eu quero falar de Jonatas. Eu falei agora dos problemas de Saul. Eu citei alguns problemas de Davi. E eu vou citar quem estava no meio do fogo cruzado. Eu não consigo entender como que Jonatas ficou no meio desse fogo cruzado sem se sujar. Como que Jonatas conseguiu ver o melhor amigo, aquele que ele sabia que Deus tinha ungido,
ser ungido rei, ao mesmo tempo o pai dele perseguindo o homem, e ele sabotando o plano do pai, sem atrair ódio do pai, e protegendo o amigo, e tudo isso enquanto o trono era para ser dele. Como é que pode? E ele não se sujou. Ele continuou íntegro. Ele continuou gerando palavras que... Gente, eu lembro do texto que tem, que fala que Jonatas viu o destacamento dos filisteus no alto do monte, e ele viu, e estava só ele e o escudeiro, e ele viu, ele estava cercado, eles estavam no vale e o povo estava no monte. E aí ele falou, como é que nós vamos vencer esse povo? Sabe o que ele fez? Ele virou para o escudeiro e falou o seguinte, gente, olha isso aqui, em nome de Jesus. Nossa, eu fico até doido na hora que eu lembro. Jonatas é doido, Jonatas é completamente maluco. Ele virou para o escudeiro e falou assim, vamos só nós dois no destacamento dos filisteus, porque o Senhor é capaz de nos livrar, seja com muitos ou com poucos. Foi 2 contra o exército, e ganharam o exército no fim. Falou, tem 2 malucos correndo, se tem 2 malucos correndo, sabe? Você tá parado na rua, vem alguém correndo na sua direção, gritando, o que você faz? Ou você corre ou você esconde. Eu tenho um doido correndo contra você. Eu imagino que se eu sou o filisteus, eu corri também. Tem 2 correndo contra o exército, eles têm algum poder, eles têm alguma arma lá secreta. Esse era Jonatas. E Jonatas, olha só, 1 Samuel 18, versículo 1, fala o seguinte. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas amou Davi como a sua própria alma. E Saul naquele dia, gente, em nome de Jesus, o contexto disso é muito lindo. Davi matou Golias. Quando Davi matou Golias, Davi foi levado perante Saul. Olha a cena. E naquele momento Saul falou o seguinte, a partir de agora Davi não é mais da casa de Jessé, Davi é da casa de Saul. E quando ele faz isso, acontece uma cerimônia. Sabe o que aconteceu? Sem ser pedido, sem ser requisitado. A Bíblia não relata um pedido. A Bíblia só relata que Jonatas olha para Davi e Jonatas entrega a capa, o cinto, o escudo, a espada e o arco. Jonatas entrega para Davi tudo que era dele. Aí a gente olha e fala, poxa, Jonatas estava honrando Davi. Não era só uma honra. Sabe o que era isso? Era um ritual. Que acontecia, sabe quando? Quando alguém passava o seu direito sucessório para outro. Jonatas não precisou da palavra de Samuel. Jonatas não sabia que Davi tinha sido ungido rei. Mas Jonatas tinha sensibilidade ao Espírito Santo. Ele falou o seguinte, quem levantou esse menino para ele matar aquele gigante é o Deus que eu sirvo. Então se eu sirvo a Deus, o trono não é meu objetivo. Eu entrego para Davi o que é dele. Jonatas entregou para Davi o que era dele, sem que ninguém tivesse pedido. Vocês lembram de alguém que fez isso? Eu lembro. Perante Pilatos, Jesus olha para Pilatos e fala o seguinte, não é você que tira a minha vida, eu entrego. A minha vida não é mais minha. Eu entrego a minha vida pelos meus filhos, eu entrego a minha vida pelo meu povo. E o direito de ser filho de Deus, que era de Jesus, Jesus passa para quem? Pra gente. Igualzinho como Jonatas passou para Davi. Ninguém pediu para Jesus. Ninguém ordenou Jesus para fazer o que fez. Do mesmo jeito que ninguém pediu para Jonatas fazer o que ele fez. E mesmo assim ele fez. Só uma curiosidade, o nome disso é o cerimonial das vestes. Depois você pode pesquisar que isso é bem comum na cultura dos hebreus. Agora olha só, a palavra que tem em amor, nesse texto de Samuel, que fala que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma, a palavra amor disso, lá se eu não me engano, não sei se era hebraico ou aramaico, mas era um termo jurídico, não era o termo de sentimento, também era o termo jurídico. Que é o seguinte, quando alguém fazia uma aliança um com o outro, a tradução traduziu como amor. Naquele momento, a Bíblia está falando que Jonatas passou para Davi juridicamente tudo que era direito dele. Ele falou, agora eu sirvo a Davi. E pouco tempo depois, o próprio Jonatas fala com Davi o seguinte, Davi, você vai ser rei. E eu vou ser o segundo, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Porque Jonatas, ele era tão entregue às coisas de Deus, que ele falou o seguinte, o meu objetivo não é assumir o trono, o meu objetivo é servir a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é assumir o trono que você acha que é seu por direito? Ou o seu objetivo é servir a Deus? Seja onde quer que ele esteja.
É melhor ser morto como Urias do que ser morto como Saul. É melhor se sacrificar, mesmo sem saber, como Urias, do que ser capacho de ordem errada como Joabe. Continuando, Jonatas era príncipe, Jonatas era guerreiro, era filho de Saul, era herdeiro natural do trono, e humanamente ele poderia e deveria olhar para Davi como ameaça. Davi era aquele que ia ocupar o lugar dele. Só que Jonatas não se rebela. Jonatas não luta contra Davi. Jonatas não luta contra o plano de Deus. Jonatas fez uma aliança. Sabe por quê? Porque quando ele fala, tem aqui o texto, ele fala o seguinte: tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Tem gente que olha e fala, não, porque Jonatas era fraco. Jonatas, porque tem um monte de gente arrogante que acha que tem que lutar por aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, você precisa lutar para isso? Não. Porque se você tem que lutar, é porque não foi Deus que te deu. É você que está tentando tomar. Gente, Saul, quando foi ungido rei, Saul por acaso lutou para ser rei? Lutou? Não, ele foi ungido. Sabe o que eu estou querendo te dizer? O que Deus separou para você, Ele vai te entregar como unção e não como resultado de guerra. Resultado de guerra você faz depois. É quando Deus te manda guerrear. Só que eu nunca vi Deus mandar ninguém para a guerra. Gente, em nome de Deus, olha isso aqui. Eu nunca vi Deus mandar ninguém para a guerra sem antes ungir aquela pessoa. Ou seja, se você está guerreando sem unção, de Deus é que não é essa guerra. Continuando, Jonatas não era fraco, Jonatas não era pequeno, Jonatas não era passivo. Jonatas simplesmente entendeu que nenhuma posição humana pode ser maior do que a vontade de Deus. Talvez Saul tinha ensinado com palavras aquilo que ele mesmo não conseguiu viver por completo. Jonatas ouvia o que Saul falava, e mesmo que Saul não praticasse, foi uma escolha de Jonatas viver o que o pai tinha ensinado. Olha aqui para mim. Você já viu aquele povo arrogante que fala o seguinte? Olha aqui, presta muita atenção. Isso aqui é delicado. Se você ouvir pela metade, você vai pensar bobagem. Você já viu aquela pessoa? A gente até cita essa frase, que o pai fala para o filho assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a gente agora, se colocando no lugar de filho, se sente no direito de não fazer algo certo só porque quem está ensinando está fazendo errado. A gente fala, como é que meu pai está me ensinando? Ele não faz isso? Pecado inspirado nos outros não deixa de ser pecado, não. Pecado inspirado pelo outro não fica certo. Pecado inspirado pelo outro só é um pecado. Jonatas não está sendo lembrado agora porque ele seguiu o rei Saul. Jonatas está sendo lembrado porque ele seguiu a Deus. Olha aqui. Saul conhecia a linguagem correta, mas Jonatas conhecia o coração correto. Essa é a diferença. Não é sobre linguagem, é sobre coração. Saul queria preservar o trono. Jonatas tomou outra decisão. Enquanto Saul queria preservar o trono, Jonatas não transformou o trono em ídolo. Para Jonatas, trono é um lugar onde Deus o coloca, e não o Deus. Vou repetir. Para Saul, o trono era Deus. Para Jonatas, o trono era um lugar em que Deus colocava alguém. Aquilo que você tanto quer na sua vida, para você, é um lugar onde Deus te coloca, ou é o seu Deus que você está tanto procurando? Jonatas aprendeu em casa a linguagem da aliança, mas decidiu viver a aliança mesmo que Saul não tivesse vivido. Humildade, olha para mim, humildade não é negar o que você carrega. Humildade é submeter o que você carrega ao propósito de Deus. Humildade não é falar, não, eu sou o menor, eu sou o pequeno, não. Humildade é saber o seguinte: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu tenho tantas capacidades, só que a minha capacidade só serve se estiver debaixo do governo de Deus. Jonatas não perdeu grandeza por não se assentar no trono. Ele revelou grandeza por não transformar o trono no ídolo. E humildade, essa é a frase que mais dói. Humildade é quando o plano de Deus se torna mais importante do que o lugar que eu achei que eu deveria. Pense que você está num lugar de influência, seja ele qual for, e Deus te tira daquele lugar. Será que você teria o coração humilde de continuar servindo com a mesma excelência, agora estando completamente oculto, enquanto antes você era quem era exibido?
Porque o que destruiu a vida de Saul foi que Saul não estava preocupado em se arrepender. Saul estava preocupado em aparecer. E agora eu quero falar por fim do terceiro coração, que é de Davi, que era humilde para reconhecer o pecado, mas era altivo em outro lado. A gente já sabe aqui do caso de Davi com Batseba. Agora, para você ter uma ideia, eu só esqueci de fazer um comentário. Tem gente que fala o seguinte: Israel, mas por que Saul deveria matar tudo lá com os amalequitas? Por que era uma rixa tão específica de Deus com os amalequitas? Quero te falar, sabe quando a gente repete aqui na igreja que fala que Deus é Jeová Nissi, que Ele é a nossa bandeira? Esse nome foi falado pela primeira vez em Êxodo 17. Porque quando o povo estava caminhando no deserto, os amalequitas atacaram o povo pela primeira vez. Só que os amalequitas atacaram a retaguarda do exército. Ou seja, era quem era mais velho, fraco e doente. Os amalequitas foram lá e começaram a guerrear contra o povo. E essa é a guerra, gente. Não sei se vocês lembram, mas essa é a guerra em que quando Moisés levantava as mãos, o povo ganhava. Quando a mão dele abaixava, o povo perdia. Até que Arão ia lá e segurava as mãos de Moisés para que o povo vencesse. E ali, depois daquele povo, Deus faz um juramento e fala: eu vou acabar com os amalequitas e toda a memória deles sobre a terra. E ali foi levantada uma bandeira e foi pela primeira vez falado: Jeová é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Foi por isso que os amalequitas eram sujos perante Deus. Agora voltando para cá. Urias, que foi o pecado de Davi, matar Urias, era o último dos 30 valentes de Davi. Agora aqui, qual que é o centro, qual que é o cerne do ponto? Porque a gente está comparando aqui Davi e Saul. Davi não é igual a Saul. Existe uma diferença gigante entre eles. Saul é confrontado e tenta preservar a própria imagem. Davi é confrontado e se quebranta e se arrepende. Só que é o seguinte: o arrependimento não diminui a gravidade do pecado. Porque é o seguinte, gente, olha como que as coisas não são tão simples quanto elas parecem. Davi foi humilde diante de Saul. Davi teve chance de matar Saul e não matou. Davi respeitou a unção de Saul. Davi esperou o tempo de Deus contra Saul. Mas o mesmo Davi que não matou Saul, matou Urias. O mesmo Davi que não teve dó, o mesmo Davi que teve dó de matar um pecador rejeitado por Deus, teve coragem de sacrificar um inocente. Porque o mesmo Davi que respeitou o ungido, desrespeitou a casa de um servo fiel a Deus. O mesmo Davi que venceu Golias em público, perdeu para o próprio desejo no secreto. Minha pergunta para você, meu irmão, não é sobre as batalhas que você tem vencido em público, mas sim sobre as guerras que você tem perdido no secreto. Talvez você não tenha coragem de afrontar alguém que é maior que você, porque você fala: não, ele é ungido de Deus, eu não vou me levantar contra a autoridade. E às vezes as pessoas que chegam perto de você esperando uma palavra de esperança, você tem coragem de destruir e sacrificar essa pessoa. Porque não é como se você fosse humilde, você é arrogante. Só que você é arrogante numa área diferente. Saul, ele pelo menos ele era coerente. Ele não respeitava quem estava em cima, ele não respeitava quem estava embaixo, ele não respeitava quem estava do lado, ele matava inocente, ele matava culpado, ele matava amalequita, ele também matava profeta, ele também prendia os outros. Saul era doido para todo mundo. Davi, nesse ponto, era pior. Porque Davi matava quem era indefeso. Olha aqui, quantos de nós não somos humildes com quem está acima e completamente arrogantes com quem está embaixo? Nós respeitamos as pessoas que estavam aqui antes de nós, mas os novos a gente não quer aceitar. Quantos de nós aqui não respeitamos a unção que veio antes de nós? Presta atenção nisso aqui. Quantos de nós não respeitamos a unção que veio antes de nós, mas desrespeitamos a unção que veio depois? Porque quando a gente chega, eu vou usar um exemplo de igreja, quando a gente chega numa igreja, a igreja funciona de tal jeito, e a gente aceita e fala: não, esse é o jeito que Deus escolheu. Mas aí quando Deus se movimenta para trazer uma outra linguagem na igreja depois da gente, a gente fala: isso é rebelião, isso é rebeldia. Talvez não seja, talvez é só Deus te destituindo do trono, porque o seu trono virou ídolo, e colocando alguém melhor que você, assim como Deus fez com Davi e Saul. Aqui, Davi conhecia Deus, venceu Golias, poupou Saul, escreveu salmos, mas nada foi suficiente para preservar o coração dele do próprio desejo.
Davi teve temor para não tocar em Saul, mas perdeu o temor quando tocou em Urias. O coração que venceu Golias perdeu para Batseba. O mesmo coração que sabia que uma pedra era capaz de destruir o gigante, não foi capaz de perceber que adultério não era uma boa ideia. O que eu quero te falar, meu irmão, é que a humildade de ontem não é garantia de humildade de amanhã. A humildade de ontem serviu para ontem. Vitórias antigas não blindam o coração de tentações novas. Agora olha só, Davi, depois disso, a diferença de Davi e Saul, para a gente caminhar para o final, é que depois de reconhecer o pecado, Davi tem uma atitude muito diferente da de Saul. Davi, depois de reconhecer o pecado, ele escreve um dos salmos mais bonitos que a gente tem, que é o Salmo 51. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável, e não retires de mim o seu Espírito Santo. Vamos quebrar esse texto e vamos ler direito? Érica, coloque aí para mim, por favor. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Vamos quebrar esse texto. Eu quero falar algumas curiosidades. Salmo 51, 10. Davi escreve o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Deixa aí. A palavra cria, que Davi usou, é uma palavra específica, que no hebraico se chama bará. Sabe qual é o outro lugar que essa palavra é dita? Gênesis capítulo 1. Que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Presta atenção aqui. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou de onde? Do nada, não foi? Sabe o que Davi estava falando? Deus, o meu coração não dá para ser remendado. Davi falou o seguinte: Deus, assim como do nada o Senhor criou todo o universo, do nada que presta também cria em mim um coração puro. Davi estava assumindo que do coração dele não tinha nada que desse para aproveitar. Davi, diferente de Saul, sabia se quebrantar, sabia se humilhar e falar: Deus, em mim não tem nada que presta. Então, meu Deus, cria em mim um coração puro. Sabe por quê? Porque essa palavra bará, de criar, é uma criação divina. Ou seja, só pode criar um coração puro o próprio Deus. Minha pergunta para você é: você tem coragem de orar e pedir para Deus para Ele jogar o seu coração fora e criar um coração puro? Ou você ainda tenta preservar um pedaço do seu coração, todo sujo, todo machucado, todo ferido até hoje? E aí, Davi continua falando o seguinte: renova em mim um espírito inabalável, um espírito firme. E em seguida ele fala, coloca aí para mim, Érica, por favor, versículo 11. Não me expulses da sua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Sabe por que Davi falou isso aqui? Sabe por quê? Olha para mim. Davi sabia que tinha sido rejeitado por Deus por aquela atitude. Você sabe qual que era a memória de Davi quando alguém tinha sido rejeitado por Deus? Saul. E a Bíblia fala que quando Saul é rejeitado por Deus, vem um espírito da parte de Deus para atormentar Saul. Olha para mim, em nome de Jesus, que agora vem a pior pergunta que eu posso te fazer. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Eu vou esperar silêncio, porque eu quero fazer essa pergunta com todo mundo concentrado. Olha só. Talvez você se veja num momento em que aparentemente o diabo não te dá sossego. Mas será que o que tanto te aborrece é o diabo? Ou será que o que tanto te aborrece é o próprio Deus enviando o Espírito para poder te atormentar? Porque quando a gente é rejeitado por Deus, a depender do nível de buraco que a gente se enfiou, é o próprio Deus que contenda contra a gente. Porque o que atormentava Saul não era o diabo. O que atormentava Saul era o peso do próprio desleixo, era o peso da própria arrogância. Tem gente que está sendo atormentado não pelo diabo, mas sim por você mesmo. Só que não é o fim. Se a gente está aqui, a gente pode fazer a oração do Salmo 51, fala: Deus, não me retire da sua presença e não tira de mim o seu Espírito Santo. Aqui,
Davi peca gravemente. Aí Deus envia Natan. Natan confronta Davi. Davi se arrepende. E dali para frente, embora a casa de Davi sempre tenha sido cercada de problema, a gente continua falando de Davi até hoje. Sabe por quê? Todo pecado é um convite temporário ao arrependimento eterno da parte de Deus. Todo pecado te lembra que ainda dá tempo de se arrepender. Todo problema te lembra que ainda dá tempo de se arrepender. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Davi foi perdoado, mas o perdão não anulou todas as consequências. Por fim, o que eu quero lembrar é que o perdão restaura a comunhão com Deus, mas nem sempre apaga as marcas deixadas na história. Deus perdoou Davi, mas Davi ainda teve que lidar com as consequências do próprio pecado. O nosso problema é que a gente pede perdão para Deus e quer que Deus apague também a consequência. Não. Deus te perdoou, mas a consequência é sua. Deus me perdoou, mas a consequência dos pecados que eu cometi são minhas. As consequências são minhas. E ter consequência, agir, lidar com a consequência, não é falta de amor de Deus. É, na verdade, o cumprimento do caráter de Deus. O que a gente precisa entender é que pecado perdoado ainda deixa casa ferida. O pecado de Davi contra Urias foi perdoado. Mas eu tenho certeza que Batseba lembrou de Urias até o último dia de sua vida. Agora aqui, a gente gosta de olhar para essa história e achar que a gente é como Davi, achar que a gente é como Jonatas. Mas a pergunta é, e se a gente for Saul? E se tiver alguma área da nossa vida que a gente seja tão desleixado, igual Davi foi, com Batseba e Urias? Moisés se humilhou no momento errado e depois teve que ser levantado. E aí, gente, quando Deus chama Moisés na sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés fica repetindo que ele era gago, que ele não conseguia falar. E tem um texto que fala que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Fala assim, Moisés, eu sei que você não dá conta. E é por isso que eu estou te chamando. Porque quando Deus te chama, sabendo que você não dá conta, o que Ele está falando é o seguinte, eu não preciso de nada que venha de você. Tudo que você precisar, sou eu que te dou. Talvez Deus está te chamando para se levantar em alguma área e você está se acovardando. Só que covardia atrai a ira de Deus. Arrogância atrai a ira de Deus. Rebeldia atrai a ira de Deus. E por fim, o que eu quero falar para a gente poder orar é que não importa, na verdade, se o seu coração hoje está parecido com o de Saul, não importa se o seu coração está parecido com o de Jonatas ou de Davi. O que importa é Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Só que, de novo, nós vamos brincar com o original da palavra. O guardar o coração não é o verbo de, eu vou pegar e eu vou guardar o celular. Pega o celular, põe no bolso. Guardei, não guardei? O verbo guardar do original de Provérbios é guardar do ponto de vista militar. É cercar o coração. O que Davi estava falando para Salomão, escrevendo esse alvo aqui, Salomão, não adianta, meu filho, a única coisa que você tem que proteger com todo o seu exército, a coisa mais importante que tem para você guardar é o seu coração. Pega todo o exército, Salomão, e põe em volta do seu coração. Sabe por quê? O diabo não ataca nada além do seu coração. Porque o diabo sabe que ele não precisa atacar sua família. Se ele atacar o seu coração, você destrói sua família, assim como Saul fez. O diabo sabe que se ele atacar o seu coração, você destrói o seu casamento e o casamento dos outros, igualzinho Davi. O diabo sabe que se ele atacar o seu coração, você nega Jesus, assim como Judas fez. O diabo sabe. O diabo não tem um monte de área que ele quer te atacar. O diabo só quer atacar o seu coração. Porque nada é melhor para o diabo do que atacar o coração de alguém. E você quer ver? Eu vou fechar aqui no Novo Testamento. Atacar o coração é o ponto central da teologia satânica. Sabe por quê? Apocalipse vai falar de que tem um povo dentro da igreja. Gente, eu peço o máximo de concentração pelos próximos 5 minutos que eu vou orar. Apocalipse
fala que tem gente dentro da igreja seguindo os conselhos de Balaão. Sabe qual que foi o conselho de Balaão? Sabe qual foi? Balaão virou para Balaque e falou o seguinte: Balaque, não dá para lutar contra eles. Então envia as mulheres mais bonitas para o meio deles, leva os ídolos no meio do caminho, porque nós contra eles... Balaão falou um negócio absurdo. Balaão falou o seguinte: Deus está com eles, e Deus é a força mais poderosa do universo, logo ninguém pode destruí-los. Porém, se eles pecarem contra Deus, Deus estará contra eles, e nada poderá protegê-los. Por fim, se o diabo ataca seu coração, ele não precisa fazer mais nada, porque você atrai como inimigo o próprio Deus. E se Deus é o seu inimigo, quem vai te proteger? Talvez a guerra que você está lutando contra o diabo não é contra o diabo. Talvez a sua guerra que você está lutando é porque você se colocou num lugar contrário à vontade de Deus. Talvez você está lutando contra o próprio Deus e não está entendendo porque que Deus não está te dando vitória. Deus não está te dando vitória porque você está lutando com a pessoa errada. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. De tudo que você tem que proteger, protege o seu coração. De tudo que você deve limpar, limpa o seu coração. Porque se você cuidar do seu coração, todas as fontes da vida estarão protegidas. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A gente leu em Crônicas que Deus esquadrinha os corações, mas quem tem que cuidar do coração somos nós. A altivez é todo lugar dentro de mim que eu ajo como se Deus não tivesse a palavra final. Saul, olha aqui, presta atenção. O coração não cai de uma vez, ele sempre se desorganiza em áreas. Saul nos mostra a arrogância que desobedece e se justifica. Davi nos mostra que até um homem segundo o coração de Deus em alguma área pode ser arrogante. E Jonatas nos mostra a humildade perante Deus. Porque quando você é humilde perante a mão de Deus, o que a palavra de Deus vai falar? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Porque quem nos exalta é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos guarda é Deus. Deus não rompe aliança. Quem rompe aliança somos nós. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, porque talvez Deus esteja colocando o dedo exatamente em alguma área do seu coração. Talvez não seja a área que todo mundo vê. Talvez seja uma área escondida. Talvez seja uma área que você ainda está se justificando como Saul. E talvez seja uma área onde você está disputando um lugar que já não é seu. Talvez você está lutando por um trono que Deus já tirou da sua mão. Talvez você está lutando uma batalha contra o próprio Deus sem ver. Talvez o chamado de Deus para você tenha evoluído e Deus esteja te chamando para um outro lugar. Não mais do rei que vai suceder como Jonatas, mas sim para alguém que vai ajudar no propósito de Deus. O chamado de Deus hoje é para criar um coração do zero e renovar um espírito humilde. Queria que você fechasse seus olhos, irmão. Queria que você refletisse no seu coração. O que é que tem dentro de você que Deus tem que criar do zero? E o que é que tem dentro de você que Deus tem que reformar, tem que renovar? Porque aqui, para de falar igual Saul, que foi o povo que fez, que é o Senhor o seu Deus, que é culpa dos outros, que são os outros que fizeram, que são os outros que se levantaram. Para de agir como Saul. E para de agir como Davi, achando que o que você fez ontem serve para hoje. As suas vitórias de ontem, elas estão em ontem. Talvez você derrotou um monte de Golias e está perdendo para Batseba, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha para dentro de você. Talvez a sua vida está uma bagunça. Talvez a sua família está sendo destruída como Davi. Talvez Aminon está abusando de Tamar. Talvez Absalão está matando Aminon. Talvez Absalão está tomando o trono e você está ocupado, tentando arrumar desculpa do porquê que o diabo está levantando. Mas não é o diabo mais, é só você mesmo que não está guardando o que era para guardar. Chega de manter a aparência. Nessa ceia do fortalecimento, meu irmão, olha para dentro de você. Se humilha perante a poderosa mão de Deus, porque é só Ele que pode nos exaltar, é só Ele que pode nos perdoar. Salmo 31, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Será que você tem coragem de pedir isso para Deus hoje? Cria em mim, Jesus, um coração puro. Joga fora o que eu tenho.
Não dá para reformar isso aqui, Deus. Isso aqui é porcaria. Deus, desse coração, desse mato não sai cachorro mais. Esse coração tá todo sujo, tá todo atrapalhado. Cria em mim um coração puro. Não retire de mim o seu espírito, não me retire da sua presença. Talvez a sua vida está difícil. Talvez você sente que Deus te abandonou em alguma área. Mas foi você que abandonou. Foi você que rompeu. Mas ainda tem esperança. Se a gente está aqui é porque tem esperança. E eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Quero orar agora. Mas você vai fazer uma oração no seu lugar, com toda a força que você tem. Você que precisa de um concerto com Deus. Você que precisa de um novo momento com Deus. Você que precisa de uma nova unção de Deus. Você não vai vir aqui à frente, mas você que quer uma oração, você quer fazer uma oração diferente. Você não vai receber uma oração diferente agora. Você vai fazer uma oração diferente. Você que quer fazer essa oração, põe a mão no seu coração, no seu lugar de olho fechado. Põe a mão no seu coração, no seu lugar de olho fechado. E nós vamos orar. Nós vamos pedir para Deus, para Ele criar em nós um novo coração. Ele vai criar em nós um coração puro. Vai renovar o espírito inabalável em nós. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Mas eu quero, irmão, que você faça a oração mais sincera da sua vida. Nós vamos aumentar essa música, nós vamos voltar ela do início. E você vai orar com toda a sua força. Você vai orar falando para Deus cada palavra que você precisa falar. E Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, volta essa música do início, pode aumentar. E você vai fazer essa oração agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, tá a mão no seu coração. E nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nessa ceia do fortalecimento, meu Deus, nós estamos nos colocando diante do Senhor, Pai. E nós estamos te pedindo, meu Deus, que o Senhor possa nos perdoar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, para que nós não possamos continuar como Saul, que nós não possamos, meu Deus, continuar arrogantes, continuar prepotentes. Pai, em nome de Jesus, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, não nos retira da sua presença. E Pai, em nome de Jesus, não tira de nós o seu Espírito Santo. Pai, nós não queremos contender contra o Senhor, nós não queremos seguir os conselhos de Balaão. Pai, nós queremos nos arrepender, nós queremos, Pai, começar uma nova jornada de fé. Pai, nós vamos lidar com as consequências, nós estamos dispostos a continuar, mas Pai, não permita com que o trono do Senhor nos deu vire um ídolo no nosso coração. Mais importante é quem nos chamou, mais importante é o nosso coração estar no lugar certo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de perto, o Senhor não é um Deus de longe, o Senhor não muda, o Senhor não se arrepende, e o Senhor é um Deus de aliança, Pai, em nome de Jesus. Cante no seu lugar, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei.
graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, nós tomamos posse de um novo tempo que se inicia no dia de hoje. Nós entregamos ao Senhor, meu Deus, as primícias da nossa semana, as primícias do nosso coração. Pai, nesse momento nós tomamos posse mais uma vez do perdão que é exagerado, do perdão que é infinito do Senhor para conosco. Pai, eu sei que o Senhor não nos rejeitou como Saul, que o Senhor não desistiu de nós como fez com Saul, que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade, assim como Davi teve, de ter um coração como o coração de Jonas. Nós submetemos o nosso chamado ao seu governo e ao seu propósito. Não retire de nós o seu espírito e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Pode